É isso, senhoras e senhores. Mais um festival na taverna aqui no mês de mentoria para mestrar. Se você está chegando agora, nós somos o mês de mentoria para mestrar, uma comunidade online onde quase 800 pessoas, senhoras e senhores, se ajudam para aprender a mestrar pela primeira vez ou a mestrar um novo sistema de RPG. A gente se reúne numa comunidade no WhatsApp e aqui no Discord, onde está rolando esse papo. E onde a gente grava também esses papos e deixa depois para a galera do Spotify, que não pôde participar com a gente ao vivo, poder ouvir um pouco desses bate-papos, essas dicas e aproveitar também um pouco das coisas que a gente faz aqui no festival. Estamos durante a primeira Mestra Fest, que é o primeiro evento online da MMM, né? Estamos fazendo aqui o primeiro evento online e como parte da programação, a gente trouxe uma pessoa muito especial para falar com a gente aqui agora. Vamos falar de um assunto que interessa para muita gente aqui no mundo do RPG, que é de tradução. Eu vou chamar aqui para o palco comigo a Regiane Winarski. Falei certo? É Winarski mesmo? É Vinars. Vinarski. Olha lá, falei Isso, errado, mas tudo bem, desculpa, Rê. não tem problema. A Rê, ela é tradutora de games, ela integrou o time que traduziu o nosso queridíssimo Baldur's Gate 3, né, que está fazendo uma transformação no mundo do RPG. Esse jogo pra gente está sendo uma nova era do RPG, está nascendo depois que Baldur's Gate 3 nasceu. E a gente vai bater um papo com ela aqui sobre o mercado de tradução de jogos, ouvir algumas histórias de bastidores de tradução aí do Baldur's Gate 3 e de outros jogos que ela puder trazer. E aproveitem quem estiver no chat aqui com a gente para colocar as dúvidas de vocês, os comentários, fazerem perguntas que eu vou trazendo aqui para a Rê. Rê, se apresenta para a galera e conta um pouco do teu trabalho para a gente. Bom, eu sou Regiane, eu sou tradutora desde 2008. Antes disso, eu era professora de inglês, quer dizer, a vida da gente dá aquelas voltas. Eu sempre curti tradução, sou formada em produção editorial, mas trabalhar com tradução mesmo foi uma coisa que veio parar na minha vida em 2008, depois que eu tive a minha filha. E eu comecei fazendo legenda para séries e filmes dos canais Globosat. De vez em quando ainda tem um filminho lá no Telecine, num canal desses aí, que eu legendei. Mas o que eu queria fazer mesmo, originalmente, era livro. Meu objetivo inicial sempre foi trabalhar com livro, que é eu sou super leitora desde criança, né? E aí eu comecei a trabalhar com livro em 2009. E de lá para cá eu trabalhei com livro direto, faço muita coisa de mercado editorial. Por isso que eu falei antes que se a gente quiser falar um pouquinho assim de mercado editorial, também tem bastante coisa para falar. Trabalho com um monte uma variedade enorme de estilos e autores, faço muita coisa infanto-juvenil, fantasia, terror, um pouquinho de ficção científica, um pouquinho de tudo, né? Traduzo, o autor que eu traduzo mais regularmente, talvez vocês conheçam, é o Stephen King. É, e, e eu comecei a traduzir games em 2020. Foi justamente a pandemia que me fez seguir por esse caminho. Eu estava. Acho que a pandemia foi meio que uma coisa muito parecida, principalmente para quem é autônomo. A gente ficou todo mundo assim, meio. O que é que vai fazer da vida, né? E eu nos meus contatos e as pessoas que eu conheço na vida, conversando sobre essas questões de pouco trabalho, insegurança, como é que ninguém sabia o que ia acontecer, quanto tempo a gente vai ficar nessa, as editoras recolheram os livros e tudo. Aí é uma amiga minha que trabalha numa agência de tradução de localização de games, falou para mim, olha, agora, ela já tinha me oferecido teste algumas vezes, mas eu vivia lotada de trabalho. Aí eu falei para ela, não vou fazer agora, porque eu não vou ter tempo de pegar nada. E a pandemia me deu esse tempo. Eu fiz o teste, passei no teste. O teste era para um projeto específico que não aconteceu. E aí o cara lá da agência falou: pô, a gente gostou muito do seu teste, você aceita pegar. E não, nem era para game originalmente, era para um projeto específico de outra coisa. E aí ele falou: a gente gostou, você quer fazer game? Eu falei: quero, claro. E aí em 2020 eu comecei a fazer. E aí, de 2020 para cá, eu tenho feito direto. Quer dizer, no mercado de games, eu não estou há tantos anos assim, são quase 4, né? Mas mesmo assim, já dá para conhecer bastante. E Baldur's Gate 3 foi uma experiência assim
Eu até brinquei, assim, quando chegou no final, eu falei, gente, eu acho que eu não sei fazer outra coisa, eu só sei fazer Baldur's Gate 3 agora, eu não sei fazer outro jogo. O que vai ser de mim agora? E aí, hoje em dia eu divido meu tempo, eu faço as duas coisas, eu continuo fazendo livros e eu faço videogame também. Cara, Baldur's, assim, pra nós, você falou que você é uma super leitora, dá pra ver a estante aí do seu lado, né? Pra quem tá Ah, escutando a gente isso aqui não no. é nada, isso aqui, isso aqui é É, ela pouquinho. tá. Pra quem tá escutando a gente no Spotify, não tá vendo a imagem, né? Cara, tem uma estante de pelo menos umas 5 ou 6 prateleiras ali do lado dela, forradíssima de livros. Eu também, como dá pra vocês verem aqui, né? Pois é, Sou um rato de biblioteca também. Isso é uma coisa que o RPG é uma das coisas legais que o RPG traz pra gente, assim, né? Como a gente aprende o RPG ou consulta manuais, né? sim, E ouve histórias, tem essa coisa da imaginação. Eu já lia muito antes do RPG, eu já gostava de ler, sempre gostei muito de ler, mas o RPG estimula muito a leitura, sim, isso é muito né? legal, eu acho isso bom demais. Cara, eu achei incrível você ser a tradutora do Stephen King, porque, cara, é um dos meus autores favoritos. Eu tô mestrando a campanha de terror agora, Ah, que maneiro! Eu já, então imagina. eu já tenho alguns anos que só eu traduzo ele. Eu acho que eu já traduzi mais uns 25 livros. Caramba, e livro pra traduzir é o que não falta. O cara é uma máquina, né, bicho? Ah, é maravilhoso, eu adoro. Escreve Quando livro pra anuncia caramba. livro novo dele, assim, trabalho, oba. Tem um vídeo do George Martin, do Game of Thrones, né, num evento de É, tradução, falando pra ele assim, cara, como você como faz você isso? consegue? É. Como você O consegue? cara é impressionante, ele é um espetáculo. Que ele realmente é incrível com essa coisa da É. tradução. E eu queria te perguntar, começar te perguntando um pouco isso, assim, como é que foi quando você fez essa tua aproximação com os games, assim? Como é que foi a tua aproximação com os games, com RPG? Eh, quando você ficou sabendo que o Baldur's Gate ia vir, né, como um título para você, se você já conhecia RPG, se você foi conhecer, como é que foi essa coisa, assim? Então, eu conheci a RPG desde a adolescência, eu tenho amigos que jogavam muito RPG, então eu estava cercada de gente falando de RPG. Houve um momento em que eu quis jogar, eu e uma amiga da faculdade, foi na época da faculdade principalmente, eu e uma amiga, a gente quis jogar, joguei um pouco, mas para ser bem honesta, os meninos não tiveram paciência com as meninas. Eles não aguentaram a gente jogando junto. É por isso que eventos como esse existem, Brasil, é para isso não acontecer, entendeu? Então, assim, a gente jogou, a gente fez acho que 3 tardes de jogos e depois não rolou mais. Eles tinham um ritmo diferente, enfim, não deu muito certo. E aí ficou aquela sementinha ali plantada do interesse, eu sempre curti. Aí, quando eu estava estudando inglês na época, eu peguei alguns livros de Dungeons and Dragons para ler de Dragonlance para ler na biblioteca da cultura inglesa, li Dragonlance, li, assim, já curtia fantasia pra caramba. Começou bem, hein, começou por Dragonlance, cara, Mas aí começou isso muito meio bem, que hein. mas é isso, depois de um tempo meio que ficou para trás, assim, né? A vida segue, aí você começa a trabalhar, a rotina engole a gente, é uma coisa meio doida. Então o RPG ele ficou lá atrás. Com os livros, eu comecei a me reaproximar de fantasia e uma coisa meio que leva a outra, né? E aí eu tive a tradução de 2 livros que são assim a história do livro é uma campanha de RPG, basicamente. Assim. São livros que eu amo, são maravilhosos. Eu tive a felicidade enorme de traduzir. Se chama Os Reis do Wild e a Rosa Sanguinária. Você conhece? Ai, não, mas já tô googando aqui. Super recomendo. É divertidíssimo. A história do livro é um grupo de 5. São 5 caras que eles, quando eram jovens, eles eram aquele bando que saía matando monstros pelo país, mercenários que matavam monstros para ganhar dinheiro e tal. Eles eram o bando mais fera do, do local lá da região deles. E aí eles envelhecem, tá todo mundo coroa, aposentado. E aí a filha de um deles está presa num cerco numa cidade, um cerco por uma horda de monstros. E aí o pai sai catando os outros para eles juntarem o bando de novo e salvar a filha dele. A filha dele é Caraca, uma mercenária jovem.
E aí os caras, eles são coroas, assim, as habilidades deles são... E assim, e tem um paralelo do livro entre o bando e a banda de música. Em português a gente perde um pouco, que é band, em inglês você tem para bando ou banda, né? E aí, assim, cada arma de cada um deles faz alusão a um instrumento musical. Então tem um cara que usa duas adagas, é o baterista. É muito maneiro. E aí, Que aí você tem legal! Aí você tem assim, o caminho que eles vão fazendo, a viagem. Tipo, o primeiro cara sai, vai procurar o outro, aí juntos eles seguem, vão encontrar o outro, aí no caminho eles encontram várias coisas, acontece. Igual uma campanha de RPG, que vão acontecendo as coisas no caminho, né? O livro, assim, eu sou super fã desse livro, eu sou tia-taça desse livro, amo. E aí, o livro é uma história fechada, né? Ele não tem sequência, ele não fica aberto. Aí a Rosa Sanguinária, que é o segundo livro, é justamente essa filha que eles foram salvar, ela com o bando dela depois, né? Que aí é uma outra história também de aventuras, no mesmo esquema. É divertidíssimo. Então, isso meio que foi uma volta para esse universo de aventuras e estilo RPG. E um pouco depois disso foi que os games entraram na minha vida e, mais especificamente, o Baldur's Gate. Olha aí a capa do Reis do Wild. Cara, que legal. Você já me vendeu o livro, cara. E aí Putz, esse livro tem uma outra coisa muito interessante. Ele é um livro com diversidade pra caramba. O autor é um cara que é jovem, criativo, e aí ele não se prendeu a nada machista, nada sexista, nada racista, nem homofóbico, sabe? Isso eu acho muito interessante. O Mago é cara, um dos caras mais maneiros desse livro. Eu amo o Mago. São todos maravilhosos. Eu amo esse livro. Eu sou a fã tradução dele. desse é tua, não? É minha. Que legal, cara. Eu A já tô, tradução desse é minha. tô louco pra enfiar no meu Kindle esse aqui. Já, Eu vou já... te falar, foi um presentaço da editora para mim. Ele tem mapa no começo, que a gente adora mapa, né? Tem o mapa, e a tradução do mapa foi toda feita com cuidado, mesmo assim, tem lugares que nem aparecem na história, mas a gente foi prestar atenção para ver o que podia traduzir do mapa e tal. E aí tem muita coisa, tem muito vocabulário, muito jargão de RPG, de monstro, de magia. Então, assim, eu fiz muita pesquisa em material de RPG, especificamente de D&D, para poder traduzir esse livro. Ele é engraçado, foi um livro assim que traduzindo eu gargalhei no meio, Que legal. em certos momentos. Eu recomendo demais, assim. Não, É um livraço. você vendeu pelo menos uns 50 exemplares aqui do livro, você já vendeu, porque, cara, essa coisa do paralelo com a banda, eu achei Eu achei genial. genial também. Eu achei genial. E assim, quando você vai lendo e você vai percebendo as coisas, você vai entendendo os porquês, é muito divertido. É, o Duque tá aqui no chat falando que ele já botou na wishlist, ele é músico, eu sei que a galera que tá aqui no RPG, tem um monte de músico aqui no... Cara, genial, eu vi no site, já dei uma fuçada aqui, já, que livro bacana, que E indicação legal, já assim, começamos com uma e eu indicação vou massa. recomendar que vocês olhem também a capa gringa. Eu tenho ele aqui nessa estante. O editor, deixa eu ver se eu acho ele aqui. O editor, ele me deu o exemplar gringo de presente. Ai, Capa que gringa eu legal. acho muito maneiro. Olha a capa gringa, meu, que É, bacana. a capa gringa é bem maneiro também. Essa fonte é bem Aí legal. eles me deram de presente o livro depois que eu acabei. Eu não usei ele para traduzir, né? Eu usei um PDF. A gente não usa mais livro em papel para traduzir. Mas Sim, ele mas... me mandou para eu ter referência, para eu olhar o mapa, se eu quisesse olhar alguma coisa e tal. Quando acabou, ele falou: Ah, você gostou tanto do livro que eu vou te dar esses exemplares. Eu guardo com o maior carinho os dois, Que legal. torcendo para um dia ainda ter o autógrafo do autor. É, Clay, como é que é o nome dele? É Clay Nicolas Dean, o autor. Nicolazinho. Cara, que Ime, bacana é. o livro. E legal você falar isso porque a gente fala muito disso, né? Que quando a gente vai mestrar, né? Para a galera que tá mestrando aqui, a gente falou muito isso, assim. Se inspirar lendo, né? Assistindo é legal, É, mas eu acho que assistir é legal, né? Porque você pega referências, mas o exercício de ler, uma coisa que eu sempre faço e que eu acho que o RPG bebe muito disso, é que o ler ele depende da imaginação. sim.
né? Você depende da sua imaginação, a sua tela mental acontece assim. Então, uma coisa que eu fazia muito quando eu estava lendo, por exemplo, uma das sagas, o Edu também é fã, que eu sei que ele é meu amigo, eu conheço a saga do Driz, né? Que é o herói de Forgotten Realms e tal. Sim, sim. Aparece no Baldur's Gate 3 e tudo, dando spoiler pra galera do jogo. Mas uma das. Eu brinco que ele é o Batman de Forgotten Realms, assim, né? Tipo, ele é o Batman de Forgotten, assim. Eu ficava imaginando, eu escolhia um ator pra ser, né, o personagem daqui, que ele ia interpretar aquele personagem, e eu nunca vou me esquecer quando eu escolhi o Driz. O meu Driz, eu sou velho, né? O meu Driz era o Christopher Lambert, que fazia o Highlander, sabe? Aham, aham, lembro. Claro que eu lembro. E aí o meu Driz era o Christopher Lambert, assim, com aquela cara dele de Aquele olho Highlander, pequenininho, aquela testa pesada. aquela testa pesada e tal. E acho que essa coisa de escolher os atores me ajudou a desenvolver a imaginação. Pois E é. eu sou muito elogiado hoje em dia, quando eu estou mestrando, por conta das minhas descrições. Né? O pessoal fala, Cobb, você descreve muito bem. Né? E eu acho que tem muito a ver com leitura. Eu acho assim, você ter inputs diferentes, ele vai estimular partes diferentes do teu cérebro e vai permitir você desenvolver de uma forma mais ampla aquilo que você faz. Isso vale não só para mestrar RPG, mas para tudo que trabalha com criatividade, imaginação, para artista que desenha, para quem escreve, você está tendo inputs diferentes, isso está cutucando parte diferente do teu cérebro e está puxando informações diferentes. Então, eu acredito nisso de verdade, que você constrói um todo melhor quando você tem coisa vindo de mais lados. E o Codadono falou aqui no chat, né, que quando você está lendo, a tela mental cria muitas entrelinhas, né, e É. ela cria espaço para você criar junto com o autor. E por isso, no fim das contas, é que o que a gente mais escuta quando a gente vê adaptação de livro eu não gostei, porque o livro é mais legal, porque o livro tem isso, o livro tem aquilo. É muito difícil alguém que gosta de um livro, achar a adaptação para filme ou para série melhor. Porque justamente no livro você trabalhou aqueles detalhes na sua cabeça, você preencheu a sua tela todinha de um jeito que dificilmente o filme vai corresponder. Não quer dizer que os filmes sejam ruins, às vezes são, às vezes não. Mas a gente meio que, né, cria uma frustração, assim, que aquilo que você fez na sua cabeça não está ali. E eu acho que tem uma responsabilidade. Eu trabalhei com tradução um tempo, né? Não é todo mundo que sabe, mas eu fui tradutor de RPG também. Uhum. E ao contrário de você, eu tenho formação nenhuma nisso. Então foi uma inconsequência da minha parte e da editora que me contratou. Fiz muita cagada, tem muita coisa minha publicada que eu me arrependo amargamente Mas até eu hoje. também já fiz cagada. Isso faz parte de ser iniciante também. E eu não tinha nenhuma experiência. Depois é lógico, fazendo disso a tua vida, né? Você vai aprendendo na escola, na faculdade da vida. É, é. E uma coisa que a gente sempre conversou muito na equipe de tradução ali, que traduzia, eu traduzi, para quem está escutando e não conhece, né? Eu traduzi a partir do livro, eu fui tradutor da linha oficial de D&D, então o livro do Mestre terceira edição eu traduzi, todos os livros básicos de 3.5, Mestre, o Jogador e o Monstro, se você for lá na tradução tá meu nome, todos os livros de Ravenloft que saíram em português, depois do Domínios do Medo fui eu que traduzi alguns livros, o Bestiário de Pathfinder fui eu que traduzi, alguns livros de capa marrom, o Epic Level Handbook fui eu que traduzi, acabei traduzindo um pouquinho de Forgotten, eu traduzi também, Forgotten Realms. E a gente tinha algumas tretas que eu queria trazer aqui para a mesa para discutir com você, dessa de tradução, que eu acho que cara, vão dar uns assuntos muito legais, assim. O, o Edu falando, naquele tempo era um mato muito alto, Cobra, era muito. Imagina! E tinha essa preocupação, eu acho, de trazer RPGistas para traduzir RPG, porque tinha a coisa do sistema. Né, Aham. era importante que você entendesse a mecânica do jogo. Sim, eu acho isso importante também. Que, Mas, que mas eu acho que não é só isso que é importante. Exato, você não pode deixar. Isso é fácil de ensinar. Né? É mais fácil você ensinar um tradutor a jogar RPG do que você ensinar um tradutor de RPG a traduzir um livro. É, é.
E aí o que eu queria trazer para você, assim, a gente tem alguns mitos que a gente daquela época que são muito legais, assim. Tem uma cidade famosa de Forgotten Realms que você deve conhecer de cima a baixo, que é Waterdeep. Né? Aham. Waterdeep é famosérrima, Águas profundas. águas profundas. Só que existe um mito nessa época, né? Isso foi só um mito por muito tempo, porque o que a gente fazia? A gente tinha um fórum online. Olha a inconsequência do editor da linha nessa época. Ainda bem que ele morreu, não tá aqui para me ouvir falar mal dele. É. Gente fina, era super meu amigo. Infelizmente foi uma das vítimas da pandemia. Mas a inconsequência do cara, ele abriu um fórum na internet e ele discutia a tradução dos nomes das palavras com a comunidade de fãs. Uhum. E os fãs adoravam, né, participar da tradução, Tá. engajavam e tal. E ele soltou um boato nessa comunidade que ele ia traduzir Águas Profundas de uma forma mais tolkieniana, Uhum. assim, né, ia virar Profundágua. E aí virou uma piada, que até hoje, né? Olha lá o Edu falando, lá vem ele com Profundágua. É, Como é que é essa coisa de traduzir nome pra você, cara? Porque tem cara, um espírito no nome da coisa, né? é muito difícil, ainda mais o inglês, você tem essa aglutinação de palavras que funciona super bem. Mas no português não funciona, cara. É muito raro a É. gente conseguir encontrar uma combinação de palavras que funcione desse jeito. Isso, assim, a gente tinha uma equipe no Baldur's Gate 3, uma equipe maravilhosa, e a gente passava muito tempo discutindo essas coisas, principalmente no começo, né? No começo da tradução, acho que nos primeiros, talvez, 2 ou 3 meses, foi que a gente passou mais tempo discutindo essas coisas, porque era quando a gente estava construindo isso, né? Depois os nomes já estão lá, salvos todos no glossário, então a gente não quebra tanto a cabeça. Mas o problema é esse, o português, a gente não tem essa. Você vê, você fica profundágua, aí no outro, tempeste forte, você não consegue nem falar isso. Você forma umas palavras tão grandes que elas não são nem pronunciáveis. E no inglês, como o inglês é um idioma fonético, você consegue brincar com sons e palavras e formar coisas que são possíveis de serem ditos. E no português a gente raramente consegue isso. Eu acho muito frustrante, porque eu queria poder fazer uma coisa bem maneira, seguindo a mesma linha. Eu queria poder olhar o nome desse em inglês e criar um nome assim maneiríssimo em português. A gente quebrava a cabeça. Eu ficava quebrando a cabeça para tentar montar um nome maneiro, mas é uma limitação do nosso idioma, infelizmente. Não tem muito como escapar disso. O nosso E, idioma é silábico. O fato dele ser silábico, você acaba tendo sílabas demais nas palavras, que é o que acontece com profundágua, tempeste forte, fica muito grande. E aí não fica nem bonito de ver e nem fácil de ler. é, Enquanto que e no aí inglês, você pode ter uma palavra com 10 letras e 2 sílabas só. No português, isso não vai acontecer. tem um exemplo que eu uso sempre para equilibrar, né, essa coisa, porque por muito tempo eu escutei gente falar, eu não gosto de traduzir nome, eu não acho que tem que traduzir É, nome. E particularmente, eu não sei a tua visão, mas particularmente eu gosto de nome traduzido, né? Porque eu acho que o nome traduzido, o inglês, no português também, mas no inglês os nomes significam coisas, sim, né? Quando você fala Baldur's Gate, você está falando portão de Baldur, né? Quando você fala exatamente. Waterdeep, você está falando águas profundas, aquilo Sim, diz sobre a cidade, diz sobre a história sim, dela. Quando você fala Halaster Black Cloth, você está falando o Halaster manto negro, por causa do manto sim, esfarrapado que ele usa, que né, você tem um elemento ali que me soa elitista, de você falar, não, não tem que traduzir nome. Não, exatamente. tem que traduzir Exatamente sim. isso. É elitista. O que acontece, eu acho, que acontece mais com o público de games do que com o público de livros, é que, e acho que também com o de RPG, e eu lembro isso dessa época da minha faculdade, quando esses meus amigos jogavam, é que a gente não tinha quase material em português, né? Então teve muita gente que queria jogar RPG, que meio que aprendeu um inglês na marra, aquele inglês Aqui, ó. instrumental para ler aquilo. Tem um aqui, Algumas ó. pessoas desenvolveram mais. Teve gente que aprendeu aquele inglês para conseguir ler aquilo, porque queria ler. Eu acho louvável pra caramba a pessoa que aquela vontade de jogar e de aprender e conseguir consultar os livros, conseguiu aprender tanta coisa super na mar. Eu acho isso maravilhoso. Agora,
O que você tem que lembrar é que você vai ter gente que não sabe inglês. E hoje em dia, como já tem muita coisa traduzida, você talvez tenha menos gente da área de games e de RPG que saiba inglês desse jeito. Então, acaba realmente, como você falou, sendo elitista. Você pressupõe que ou as pessoas vão entender, ou então dane-se, não precisa entender a dela. E eu acho isso ruim também. E assim, eu tenho uma anedotinha para contar que é de mercado editorial, mas eu sempre gosto de contar porque ilustra isso muito bem. Eu tenho uma amiga editora e ela trabalhava numa editora grande, ela agora já mudou de editora, mas quando ela estava numa editora grande, eles lançaram um livro que a decisão foi não traduzir o nome. Então é tipo quando você lança um livro e tipo deixa lá Game of Thrones, deixa lá em inglês, né? Aí ela foi fazer uma rota por livrarias para conversar com livreiros sobre a venda dos livros que tinham sido lançados e tal. Aí um cara falou para ela, um cara que gostava dela, um livreiro, falou assim: Olha, esse livro aqui eu acho ele muito legal, mas eu não recomendo ele porque eu não sei falar o nome dele. E aí ela falou assim: Cara, que mancada a gente deixar o nome em É. inglês, então, porque você vai ter um monte de livreiro que não vai saber dizer. Isso é uma anedota para ilustrar. E não, não vai, todo mundo não vai saber inglês, vai ter muita gente que não vai saber inglês, e aí você também priva essas pessoas de entenderem esse significado que eu estou falando. Eles acrescentam essa camada de aspectos interessantes, de descrições, de características. O cara lá do manto negro, você tem isso no nome dele, chama atenção para aquele detalhe da aparência dele, de como ele se veste, e, quer dizer, tudo isso faz parte do jogo. Então, assim, obviamente que às vezes fica meio esquisito, às vezes fica meio feio, às vezes a gente não gosta da solução. Eu sei, por exemplo, que muita gente não gostou de um Brauma. Um Brauma foi polêmico na tradução do Baldur's Gate. Foi, acho que, o nome mais discutido. O que que é um Brahma em inglês? Em inglês é. Ai, gente. É o Underdark? Não, né? Não, um Brauma é a personagem. Ah, é a personagem. É a. Ai, meu Deus, agora me deu um branco total aqui. Umbra Eterna. Exatamente. Umbra Eterna é o. Ai, como é o nome dela? Não, tudo bem. Eu achei que fosse alguma coisa dos locais O que eu nome conheci. é Shadowheart. 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 Umbral. É bom Shadowheart. um Brahma, não é ruim. É bom um Brahma. Pois é, eu acho legal, mas eu sei que é muito polêmico, porque aí você saiu do Hearts, foi para a alma, no sentido de que é o âmago É da a essência, o pessoa, não âmago, é né? exatamente. Então, assim, você às vezes tem soluções que não agradam todo mundo, não tem muito jeito. É. Tem um negócio que eu, Agora, eu costumo usar de exemplo, que é, eu jogava World of Warcraft quando era mato, né? Eu não jogo mais porque eu saí dessa vida, esse fã de vida World of Warcraft, né? Mas logo que lançou o World of Warcraft, eu jogava e era tudo em inglês, sim, né? E eu achei incrível quando eu fui jogar depois de muitos anos com alguns amigos estava e eu vi que eles, traduzido. cara, traduziram Stormwind como vento bravo. É Tá? incrível Stormwind chamar vento bravo. Por um acaso, eu tenho dois amigos, inclusive a amiga que me levou para os games, ela foi parte da equipe do World of Warcraft. Dá parabéns pra ela, porque, meu, o nome em português é mais legal do que o nome em inglês. É. Tem tudo a ver com a cidade, com a A história da cidade. tradução do World of Warcraft ficou bem maneira, a localização ficou bem boa. É muito boa, cara. A Blizzard é E, muito caprichosa com assim, isso. sempre vai ter coisa que não vai agradar e que não vai ser tão legal. Mas eu acho que a gente precisa entender e ser um pouco mais tolerante com aquilo que não necessariamente agrada. Às vezes não agrada por isso, porque você sabe inglês e você imaginou de outro jeito, ou você se acostumou com aquele nome em inglês, e aí o nome em português vai soar meio estranho. Mas ele está contemplando aquelas pessoas que não vão saber falar inglês, ou têm um inglês muito, muito básico para conseguir, né, entender o significado de um nome desses. E eu acho maneiríssimo traduzir nome. Assim, é um baita desafio. E tem nome que não tem significado. E aí o nome que não tem. Eu sou contra você pegar e traduzir o John por João. Isso você não precisa fazer. Porque João Neves. John é um nome, entendeu? Nome. Você não precisa traduzir isso. Você pega lá, existe uma no mundo de Harry Potter, o pessoal fala muito, aquela história do pai do Harry Potter, que era o James Potter, que ficou Tiago Potter. Você não precisa fazer isso, né? James, você pode deixar James. Agora, esses nomes têm significado, eu acho que a gente tem que fazer sim.
Eu me divirto com o Batman nos países de língua espanhola, né? De língua espanhola, chama Bruno, né? Ele é Bruno Wayne, ele é Bruno Garcia, não é Bruce Wayne, se não me engano. Isso é muito Fala, ó, o divertido. Batman lá tem o É, meu nome, né, cara? isso é muito divertido. E acho que na aba dessa discussão da tradução de nome, que também é muito polêmica, eu queria te perguntar um pouco sobre a tradução de monstros. Porque monstro é outra coisa que dava trabalho pra gente na Sim, tradução, assim, né? Algumas das escolhas que a gente fez na época, eu lembro, foram bem polêmicas também, sim. né? Tem um monstro super característico. Então, alguns monstros são tradicionais do D&D, assim, né? Eles são do cânone do D&D, né? Então tem um bicho que chama Amber Hulk. Eu não sei se tem no Baldur's Gate. Eu Eu não joguei Baldur's Gate, tá? Eu sou uma das me almas que não jogou lembro Baldur's Gate. Eu não me lembro dele ter aparecido para mim, porque, assim, só para abrir um parênteses aqui, a gente tinha uma equipe grande e nem todo mundo fez tudo. Então, eu não me Sim, lembro desse nome ter aparecido para mim, mas isso não quer dizer que não apareceu, porque eu traduzi, assim, mais de 500 mil palavras. Então, é muita tem muita coisa. coisa que ficou no esquecimento. E para um jogo do tamanho de Baldur's Gate, para sair uma tradução de qualidade, nem dá para dar na mão de uma pessoa só, eu Não acredito, tem né, Vamão? como. Não, e prazo também, você não tem tempo para fazer uma coisa viável. É, E a equipe tem uma outra vantagem, mas depois a gente entra nisso. legal. Eu acho que vai ter a ver com o que você vai perguntar. Eu acho que tem a ver com o que você vai perguntar, dos Vamos modos. deixar a equipe aqui na minha pauta de assuntos. O Amber Hulk, a solução que a gente trouxe, né, e foi uma solução divertida. A gente se divertia traduzindo muitas vezes, né? Até para tirar, às vezes até tirava onda com o público traduzindo algumas coisas. Então eu lembro que o editor estava no bar, né, conversando, batendo papo e tal, e a gente discutindo com a galera do bar como é que a gente ia traduzir Amber Hulk, que a gente queria traduzir Amber Hulk. Umber é uma coisa que não tem muita tradução, né? A palavra É, Umber, ela não tem tradução. Ela ela seria âmbar, né? A tradução de Umber, né? E ele é, não tem por que você chamar ele de âmbar, porque não tem nada no monstro que é âmbar. Não tem aham. nada relacionado no monstro que é âmbar. Não, e às vezes esse Amber tá lá e não é por causa disso, é só porque é um nome. E era isso o caso. Não tinha nada no bicho que era mais por causa dessa coisa desse. Ele é um bichão grandão, ele parece um besouro, um homem besouro, né? E grandão, assim, e tal, um bicho meio bizorrão, assim, com uma carapaça dura, assim. E eu não sei como a gente inventou uma palavra no dia, que a gente inventou um tríbulo. E aí, o que é tríbulo? Ninguém sabia o que era tríbulo, mas tinha tudo a ver com o bicho, que era um tríbulo, um tríbulo. E como é que a gente ia traduzir o Hulk? Que o Hulk vinha do Hulk mesmo, da Marvel, que era um Aham. bicho grandão, né? Que é essa coisa do forte. Aí ele virou o Amber Hulk, virou Tríbulo Brutal. E a gente É, amava o Tríbulo Brutal, que era muito mais legal o nome em português do que em inglês. A galera tirava mó onda. Na quinta edição teve um outro caso da galera traduzir o Owlbear, né? Que é um é o urso coruja. urso coruja, né? Que é todo mundo fala do urso coruja, não. O pessoal da quinta edição traduziu. Não foi o Owlbear, perdão. Foi o Bugbear, que é Assim. uma espécie de um trollzão também grandão, assim, um monstrão Bugbear, Aham, que eles traduziram que é um bugbear, né? O bug não tem sentido de ser o inseto também, aham. não tem nada de inseto nele. Ele é um bugbear, que ele é um big bear, né? Tipo, é uma coisa meio tipo um bicho grandão, assim, né? E aí eles aproveitaram a sonoridade do bug, deixaram o bug É. no nome e ficou bugurso. A Eu amo a sonoridade, tradução. às vezes, é uma coisa que também dá para aproveitar. É. Cara, o Du falou, o Bugbear é o Rocksteady das Tartarugas Ninjas. Pra quem nunca viu um É. Bugbear, é o Rocksteady das Tartarugas Ninjas, é aquilo. E é o Bugurso. Eu queria que você contasse um pouco de como é que foi isso. Se você conhecia as criaturas, se você ia pesquisar quando você tinha que traduzir o nome de uma, como é que era isso? Assim, quando começou, quando a gente começou a tradução do jogo, assim, o cara da agência chegou e reuniu uma galera e falou assim: olha, a gente vai ter um jogo grande aqui. Quem pode, quem tem disponibilidade, tal. Ele escolheu lá um grupo. Nós éramos, sei lá, eu acho que uns 10, mais ou menos.
Cara, eu entrei nessa sem saber o que era. Eu não sabia que era o Baldur's Gate 3. Não era que eu não conhecia o Baldur's Gate 3, era que a gente não foi informado que era o Baldur's Gate 3. Eu falei assim, é um jogo grande. Beleza, eu topo, eu quero trabalho e tal, beleza, vamos nessa. E aí, quando a gente reuniu a primeira vez para conversar, e aí a gente teve até uma chamada de vídeo, uma pessoa de fora para falar com a gente do jogo e tal. A gente, né, aquele primeiro momento, assim, como é que a gente vai abordar certas coisas? Foi meio que um consenso entre todo mundo que a gente tinha que respeitar algumas coisas do cânone, assim, a gente tinha que aproveitar o que já tinha sido feito, porque a gente tem lá o fandom, a gente tem o pessoal que já está jogando há muitos anos, que vai pegar o Baldur's Gate, vai querer reconhecer aquelas coisas que já estavam nos livros. O problema é que a gente não tinha o material. Então, você pesquisar as coisas e você usar, sem você ter o material disponível para todo mundo, é muito difícil, é praticamente impossível, né? O que acontece é que a equipe, e aí eu vou inserir aqui o que eu ia falar da equipe, é que a equipe era muito heterogênea. Você tinha gente com qualidades muito diferentes. E é isso que eu acho importante nesse tipo de situação. Você tinha um grupo ali que tinha muita experiência de games, tinha uma galera que tinha muita experiência de RPG e de D&D, e uma galera com muita experiência em diálogo, que no caso era eu e uma outra pessoa de mercado editorial, que a gente tinha vindo de mercado editorial, e o nosso maior expertise no jogo foi o jogo de cintura com diálogo, porque a gente estava trabalhando com diálogo. Mas, assim, você juntou tudo para formar o que deu o Baldur's Gate 3, né? Então, tinha uma galera ali que tinha em casa esse material todo aí que você traduziu, que você estava falando. Tinha gente que tinha esses livros em casa. Então, de vez em quando, e ainda bem que a gente tinha um grupo, a gente, né, até usava o Google, a gente tinha uns materiais de consulta que tinham sido disponibilizados pela Larian e tal, mas a gente tinha coisas que a gente não tinha como. Então, eu jogava lá no grupo, alguém aí tem o livro tal e tal, alguém, olha aí nos livros de vocês se alguém tem essa palavra aqui. Aí o cara largava o trabalho, pegava o livro, abria lá e botava fotinho do livro no grupo para a gente ver. Teve uma parte lá toda de armas, que o cara tirou um monte de foto. As páginas que tinham lista de arma, para a gente poder não se confundir. Aí depois que isso foi sendo colocado no glossário, fica mais fácil. Mas num primeiro momento, de vez em quando, aí apareceu, eu lembro quando apareceu aquela deusa do mar, Umberli? a Umberli. Aí ficou. Aí tinha lá, aí tinha, assim, tinha os codinomes da Umberli, como é que ela é chamada? Como é que está traduzido isso? Como é que está não sei o quê? Não, mas aí aconteceu um lá que a gente não gostou. Teve um nome lá dela que estava traduzido em algum lugar, que eu não sei onde era, que a gente não gostou. Não, então, e isso foi uma outra coisa que aconteceu. A gente procurou respeitar muita coisa que já estava traduzida, mas se tinha alguma coisa que era consenso no grupo, que a gente não gostava, a gente, não, vamos fazer diferente. Então. Aqui vai entrar a nossa liberdade de tradutores do jogo em si. Ainda E a bem gente que vocês não seguiram as coisas que estavam. E a gente consultava não só os livros, mas a gente consultava coisa traduzida na internet, tem muita coisa de fã. A gente ia lá ver, procurar o que tinha assim, que desse para a gente usar e para a gente aproveitar, né? E outras coisas eram da cabeça da gente mesmo. Teve muita coisa da cabeça da gente também. E era tudo muito discutido. Às vezes a gente fazia até enquete no grupo. Para tal coisa. Aí botava assim, 3 opções, 4 opções para a gente votar qual que a gente achava que era a melhor opção para traduzir tal coisa. Foi um grupo com muita troca, principalmente no começo, que foi o começo que eu chamaria é toda a tradução do primeiro ato, do ato 1. Que o jogo tem 3 atos, e a gente fez assim, ficou um tempão fazendo o ato 1, aí teve uma pausa, ficamos alguns meses só consertando uma coisinha aqui, outra ali, mas sem material novo. Depois veio o material todo novo, que foram o 2 e o 3. Durante o 1 foi quando a gente teve mais discussão de vocabulário, porque foi onde apareceu quase tudo ali. Foi pouca coisa nova que foi entrando depois. E, obviamente, a gente tinha nome de personagens novos, que não era nada que existia. Aí a gente ia da nossa cabeça mesmo. A gente ia tentando ser criativo, às vezes jogava lá no grupo para discutir. E é isso, assim, é como você falou, às vezes você consegue tirar alguma coisa do nome original, às vezes não dá para tirar, às vezes você usa sonoridade, às vezes você usa alguma coisa parecida, e aí a gente vai sendo criativo, assim, a gente está lá para isso. A localização é para
né? Essa parte, acho que da localização talvez seja uma das mais importantes, né? De olhar para isso com olhos de. Porque às vezes os olhos de fã ajudam, mas às vezes os olhos de fã atrapalham. Sim. Né? Exatamente. Eu acho que eu tenho um exemplo bom para falar disso, que é o. A gente estava com muita. A equipe, né, que traduzia os jogos da Devir, a gente tinha a equipe de D&D era diferente, né? Então a gente tinha 3 grandes equipes de tradução, assim. A gente tinha equipe de tradução de D&D, que era muito mais fanboy do que profissionais da área, né? Que era a galera que era RPGista e tal, porque D&D ele é mais crunch. O D&D que a gente pegou, né, que foi a terceira edição do D&D, o que a gente fala que é crunch? Ele é mais regra, né? E Uhum. menos lore, que a gente chama que é a parte de. Sim. E já a equipe de Mundo das Trevas, né, de vampiro, lobisomem e tal, que é muito mais lore do que. Era uma galera toda profissional da área. Então, virava e mexe, a gente pedia ajuda pra galera. Falava assim, bicho, e eles pediam ajuda pra gente. Que a coisa da regra também, às vezes a gente manjava mais do que eles. E tinha uma galera, que era uma equipe separada, que cuidava da tradução de GURPS no Brasil. Uhum. Que o GURPS, ele é um. Como é que eu vou dizer? Ele é uma obra de arte de tradução, assim. Né? Ele é um manual, ele é uma obra de arte de tradução, assim, porque de todas as traduções que eu já vi no Brasil, o GURPS ele é uma das mais primorosas. A equipe de tradução do GURPS fazia um trabalho de pesquisa histórica, assim, brutal. Na época não tinha internet, né? Então a galera tinha aquele monte Nossa, de enciclopédia isso eu acho louco. na estante, e os caras ficavam nas enciclopédias pesquisando, e GURPS tem uma coisa de uma precisão, de verossimilhança muito forte, assim. Então, você não tem uma espada, você tem os 28 tipos de espada escocesa que você pode usar, sabe? E aí a pessoa ir pesquisar a família que fez a espada, que fez não sei o quê. E acho que isso tem um pouco desse cuidado que vocês têm quando são profissionais, que a gente foi aprender só depois que começou na vida de tradução. E depois eu também comecei a ter esse cuidado. Eu pensei, pô, isso Sim. existe. Eu preciso olhar a história que a palavra tem antes de traduzir. Né? Eu lembro quando fui traduzir um monstro de Ravenloft, que era uma árvore. Tipo uma árvore que. Sabe aquelas árvores de conto de terror? Que a árvore vira um bicho, né? Ela tipo vira Uhum. um Um braço. transformer, um transformer vegetariano também. É, mais ou menos isso. E eu ia traduzir como Homem-Árvore e tal. E aí, por conta disso, com a ajuda, né, dos outros tradutores que eram mais técnicos, a galera me explicou que o nome daquele monstro, na verdade, vinha de um conto dos irmãos Grimm, que tinha um nome específico, que na verdade era um monstro de Ravenloft, não era nem o Ent nem o Blight. Era um monstro de Raven, que eu não vou lembrar qual que é o nome dele agora. Eu tava tentando lembrar, puxar pela memória qual que era o nome dele, mas eu sei que a tradução dele, né, a palavra que escolheram nos contos dos irmãos Grimm para traduzir esse monstro foi mandrágora. E aí fazia todo sentido, era muito melhor do que Homem-Árvore, uma mandrágora, né? Um monstro de terror, Muito é um mais nome. assustador, né? Pô, e tem toda uma história a palavra. Se você for pesquisar na parte de magia, de ocultismo, tem toda uma coisa com a mandrágora e tal. E enriquece a tradução quando você tem uma pesquisa por trás. E a E eu queria que tradução, você. assim, o texto, e quando eu falo texto, eu não estou falando só de livro, mas quando alguém escreve uma coisa, existe um sentimento que a pessoa quer causar com aquilo. Quando alguém escolhe o nome de um monstro, né, aí você vai ver se é um monstro assustador, se é um monstro daquele que você olha e acha que ele não oferece perigo nenhum. Você pega Pixie, é um nome meio bobo, assim. Aí você tem, sabe? Então existe uma intenção e uma sensação por trás da escolha dos nomes. E eu acho que cabe a gente também entender esse sentimento e essa intenção e tentar reproduzir isso da forma que a gente conseguir. Não é só a palavra em si, mas a intenção e o sentimento, né? Porque é isso, o monstro, se é um monstrão grandão, o nome dele vai de alguma forma dizer isso. Então você vai de alguma forma também, né? Tentar transmitir isso pelo nome que você vai escolher em português. Eu acho que isso está tudo integrado.
É isso. E o GURPS tem essa coisa, né? E você ter essa preocupação, eu aprendi com eles, assim, né? E era uma tradução que muito o The Boss tinha, né? A gente comemora amanhã o Dia Nacional do RPG. E ele foi eleito Dia Nacional de RPG em homenagem ao aniversário de um cara que chamava Douglas Quinta Reis, que foi o editor da Devir. Uhum. Né? Ele foi um dos grandes responsáveis pelo RPG ter se difundido tanto no Brasil. Eu estive em reuniões editoriais onde eu vi o Douglas defendendo um prejuízo enorme só para ver o RPG acontecer no Brasil, era uma paixão muito grande dele. E ele tinha uma preocupação muito grande com isso. Ele falava, gente, tradução é muito importante mesmo. E precisa a gente ter esse cuidado com essa coisa da história, né? A gente falou um pouco por cima, assim, mas eu queria te perguntar um pouco sobre isso, assim. Algumas das coisas que eu tinha mais dificuldade quando eu estava traduzindo eram em traduzir poema, música era muito difícil de traduzir, né? Eu acho que a Disney dá um show nisso, né? E A Disney é uma escola de tradução de música, de poesia. O Álvares de Azevedo, né, também era um especialista nisso, se não me engano, ele era um tradutor competentíssimo de poemas e tal, e de músicas. E especificamente, uma coisa que me ajudava muito em Ravenloft, por exemplo, era a pesquisa de ocultismo que eu fazia. Eu sempre gostei de pesquisar ocultismo. Mestre ao mesa de terror hoje em dia, muito em cima da pesquisa desse meu interesse por ocultismo. Como é que é para você esse processo de traduzir poema, traduzir magia, pesquisa das palavras? Como é que foi dentro do Baldur's? Teve alguma coisa especial assim? de poema e música é uma coisa, acabou, assim, a gente que vem do mercado editorial, eu e a Thaís, que foi a outra tradutora que veio do mercado editorial, a gente contribuiu muito com essa parte, porque a gente tem muita experiência com isso por causa de livro. Em livro, a gente acaba, eu não traduzo poesia, livros de poesia, mas nos livros que eu traduzo sempre aparece coisa, assim. Então, a gente acaba ganhando um jogo de cintura aí para lidar com essas coisas, né? Então, essa parte especificamente de músicas e poemas, e tem no Baldur's Gate em alguns momentos, eu traduzi alguns, em outros momentos outras pessoas fizeram. A gente já tinha uma bagagem disso. Então, assim, eu hoje em dia eu já considero que eu faço um poema com muito mais facilidade do que eu fazia antes. Eu já tenho o meu método para encarar um poema rimado e ver como é que eu vou fazer isso. Agora, as outras coisas todas, tudo que exigia algum tipo de criatividade, a pesquisa é muito na base do que você falou. Formação de palavra, etimologia de palavra. Essa magia tem esse nome, que palavras foram usadas para formar esse nome? O que significam essas palavras? Qual é a origem dessa palavra? Quando você vai procurar etimologia, ou o que essa palavra significava antes, ou palavras antigas em português, você consegue encontrar coisas que funcionam. Eu acho que são os caminhos mais criativos. É quando você vai pesquisar sinônimos, etimologia e palavras antigas. Daí sai muita coisa. Porque o vocabulário da gente do dia a dia, né, o nosso vocabulário de dentro de casa, no trabalho, de conversar com as pessoas, é muito mais limitado do que o nosso vocabulário num livro e em outros meios, mas principalmente no livro. Então, quando você vai fazer essa busca e você abre um dicionário, você abre um OAS, ou um outro dicionário desse, que você tem etimologia das palavras, funciona muito para resolver esses pepinos de coisa de. E isso eu usei muito quando eu traduzi Os Reis do Wild e outros livros de fantasia, e para o Baldur's Gate também. O caminho funciona muito para mim. Pesquisa de palavras. É Legal. trabalhoso, é meio chato você parar às vezes. Assim, a pesquisa de palavra é boa, mas você está num fluxo de trabalho e de repente você tem que parar para fazer a cabeça trabalhar e criar uma coisa. Às vezes dá uns trancos assim no seu ritmo. Mas para mim, pesquisa de etimologia é o que funciona melhor. Legal. E aí tem uma última pergunta que eu tinha elencado aqui, até porque também eu acabei te segurando até mais tarde aqui. Ah, mas não tem problema, tá tranquilo. Já atrasou nosso papo inicial, ainda te pedi permissão lá. Falei, Não putz, tem problema, tá ainda bem tranquilo. que você foi super. Obrigado por você ter Imagina. topado. Eu falei, tem mais uma que eu queria fazer. Não sei se eu deixei passar alguma no chat, gente.
se eu deixei passar alguma, vocês me avisem, tá? Aí que eu não quero deixar passar nenhuma, não. Uma vez eu escutei uma palestra de um editor de uma super editora grande. Assim, eu paguei, sabe, um curso de 2 dias com o cara de uma super editora, assim, dessas hiper renomadas e tal, porque eu queria ouvir o cara falar como é que eram as técnicas de tradução dele, mercado editorial e tal. E ele falou uma coisa que me chocou muito, assim, que até hoje eu tenho um mixed feelings a respeito do que ele falou, assim. E ele deu lógico que ele fundamentou maravilhosamente bem, e eu nunca vou conseguir fundamentar do mesmo jeito que ele colocou ali. Ele ficou acho que uns 40 minutos falando disso. Mas ele começou o discurso dele falando isso, né? Falando que existe um mito de que o português é uma língua mais rica do que o inglês. Né, que o português é uma língua com mais palavras, né, que o inglês, que é uma língua. E aí ele explica a etimologia do inglês, né? Ele veio explicando como é que o inglês se formou, a etimologia do inglês e tal. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, do que você acha sobre os dois idiomas, da comparação entre os dois, porque é o teu material de trabalho, né? Você tem, de um lado, você tem uma língua que ela é feita e foi formada e foi construída de um jeito, uma língua saxônica, né? Que não tem pouquíssimo a ver com o nosso idioma, que é latino. Do outro, que não conjuga verbo com a mesma complexidade que a gente conjuga, mas que combina a palavra de um jeito majestoso que o português nunca vai conseguir combinar, né? Do outro lado você tem o português, que é uma língua super sonora, super musical, que tem uma preocupação muito grande com eloquência. A gente fala muito bonito, né? Português é um idioma muito bonito. Todo mundo que é de fora, que ouve a gente falar português, fala, nossa, mas vocês falam de um jeito muito, parece que estão cantando enquanto vocês falam, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, da tua opinião sobre isso, assim. Eu acho assim, a gente tem um pouco de complexo de vira-lata também, né? Isso é um assunto que dá muito pano para manga. Eu acho assim, os dois idiomas são riquíssimos, de jeitos diferentes, justamente porque são idiomas formados de maneiras muito diferentes. O inglês, ele tem um vocabulário rico de um jeito que o português não tem. Então você pega assim, o inglês, ele tem palavras para jeitos de olhar, você tem assim 10 palavras para um jeito que a pessoa olha. Você tem 10 palavras para o jeito que a pessoa ri. Você tem 10 palavras para o jeito que a pessoa anda. Então você tem uma riqueza no português, você não vai ter uma palavra para isso, você vai explicar isso com um advérbio, você vai explicar de outra forma. Eu lembro, quando eu traduzi o primeiro King que eu traduzi, que foi o It, a Coisa, eu já comecei a Braveira, tem Rapaz. uma, tem uma cena em que um dos personagens, caso alguém tenha lido, é o Rich, ele está dirigindo de carro pela estrada, ele é adulto, está dirigindo, e aí ele tem um ataque de riso. Mas, assim, é um ataque de riso que começa com ele dando uma risadinha, tipo, e acaba com ele gargalhando de segurar a barriga rolando no chão. Ele tem que parar o carro, rir, rolar de rir. E aí você tem, no inglês, você tem assim, uns 5 ou 6 verbos para dar essa noção do crescendo da risada dele. E o português não tem isso. Então, a gente tem que usar isso de outras formas. Agora, o português, como você falou, o português tem a conjugação que permite que a gente faça coisas que o inglês não faz. O português, ele permite a gente a não repetição. O inglês é muito repetitivo. O inglês, você precisa do sujeito, verbo, objeto. Você não pode sair omitindo. Eu omito no português, né? Eu posso falar, fui ao cinema. Se eu falar fui ao cinema, vocês sabem que fui eu que fui. Agora, no inglês, você não pode falar went to the movies. Você tem que dizer I went to the movies. Aí o sujeito faz falta no inglês e a conjugação do verbo está incluída aí na possibilidade de você fazer isso, porque quando você omite o sujeito, o verbo já está conjugado, você já entendeu que o fui só pode ser primeira pessoa, então sou eu. Então, assim, você tem riquezas diferentes e você tem caminhos diferentes para resolver as coisas. E aí a gente tem a aglutinação de palavras que você pode fazer em inglês que não funciona em português. Agora, por que eu acho que o papel do tradutor é importante na hora de fazer? Por isso que a tradução não é só você traduzir palavras. É porque o tradutor ele vai justamente encontrar os caminhos de você não, já que você não pode fazer isso porque o português não te permite, você vai usar o que o português tem, que é por outra via,
para compensar ou para expressar isso. Então, nessa história da risada, a descrição foi acontecendo de um jeito para dar essa sensação de crescendo sem usar verbos diferentes. Então, assim, você tem são várias coisas que, no fim das contas, eu acho que eu amo as duas línguas, eu acho as duas riquíssimas, eu me divirto, a tradução me diverte também, porque ela me permite, justamente quando eu encontro uma construção muito maneira no inglês, ela me permite tentar achar uma solução no português que eu considere minimamente digna do impacto que aquela construção no inglês me causou. Aí eu vou para aquela via do sentimento que eu te falei. O que eu senti quando eu li aquilo ali em inglês? Foi um troço engraçado? Foi um trocadilho? Foi uma construção que eu achei graça? Eu não vou conseguir reproduzir ela porque o português não tem essa estrutura. Eu posso tentar fazer uma coisa parecida usando outra coisa do português, outro recurso do português, eu posso tentar fazer isso. Eu gosto disso. Eu acho isso um desafio maneiro e eu acho que os bons tradutores, eles vão fazer isso. Eles vão justamente não simplificar. Eu não quero eu poderia simplificar. Mas que, eu não consigo fazer isso, dane-se, vou cortar. A gente pode fazer isso. Mas não é o ideal, porque você tá empobrecendo o seu texto, porque você está tirando aquela riqueza do inglês e não está compensando com nenhuma riqueza do português, né? Eu acho que eu acho isso. Os dois idiomas são muito interessantes. O português também permite a gente fazer umas coisas ótimas. E o game, ele também tem a vantagem da gente poder usar muito coloquialismo, muita oralidade, que é uma coisa que eu adoro. E o livro nem sempre tem isso. O livro é um pouco mais limitado, e no game a gente pode mandar ver, se for um jogo que para público adulto, manda ver no palavrão, o Baldur's Gate é adultíssimo. Todo mundo que conhece o jogo sabe. Eu traduzi trechos enormes ali de sexo e, cara, eu morria de rir, porque era tudo ali meio quebrado e era divertidíssimo. E aí a gente podia usar as palavras e fazer todas as brincadeiras. Tem altas brincadeiras lá com o housing e né, os atributos do housing. E isso é muito divertido. A gente poder brincar com isso é muito divertido. Que legal. No jogo a gente tem muita liberdade. Muita liberdade. Quando a gente começa a traduzir um jogo, a gente recebe uma espécie de guideline, assim, uma orientação. Esse jogo é para que público? Qual é a limitação de vocabulário? O que você pode usar de palavrão? O que você não pode? É para público criança, é para 12 anos, é para. Tudo isso a gente tem toda uma orientação disso que acaba sendo ótimo para a gente poder decidir se a gente pode pesar a mão ou se a gente tem que segurar. Legal. Estou passando pelo chat aqui para pegar as contribuições. O Henrique falou que ele não imagina como deve ser legal traduzir um game, que deve ser trabalhoso também. Agora você tem um pouco mais de ideia, tá vendo, Henrique? Depois do nosso papo aqui, um pouco da treta que É. tá por É trás dos divertido. E assim, bastidores. o game ele tem um outro problema, né? Quando você está lá jogando, você tem lá, o personagem chegou em tal lugar, e aí ele vai e pergunta para a pessoa para uma coisa, aí você tem duas opções de resposta, você tem três opções de resposta, então, ele fez isso, ele fez aquilo. Quando você vai pegar o arquivo do jogo, muitas vezes está tudo bagunçado. E aí você não sabe a sequência das coisas. E aí tem assim, yes, I do. Assim, esse yes, I do é resposta de quê? Eu não sei se é. Sabe? Porque no Sim, eu português, aceito o caso com você, ou sim, eu vou te matar, né? pede assim, tipo, você gosta de banana? Yes, I do. Sim, eu gosto. Então eu gosto. Aí, ou então assim, você vai para a guerra? Sim, eu vou, sabe? Assim, você tem uma série de opções que, se você não vê a pergunta, você não consegue. E no português a gente nunca diz sim. Tipo assim, você gosta de banana? Gosto. O português oral, a gente não fala sim, a gente fala gosto. Você gosta de chocolate? Gosto. Você foi ao cinema? Fui. E não sim. Então, tinha alguns momentos que a gente ficava igual uns loucos, assim. Né? Caraca, isso aqui está respondendo o quê? Então, assim, o pior não era quando era it na resposta. O it, você não sabe daqui. Era pior ainda. Então, a gente chegou um momento em que isso ficou tão problemático que a gente acabou tendo acesso a uma estruturazinha do diálogo para tentar entender. Aí ainda tinha a questão do gênero dos personagens, né?
O gênero de personagem é um outro problema. Às vezes a gente precisa mudar para deixar a frase a gênero, porque você não sabe quem vai dizer aquilo. Então, assim, eu tô muito cansado ou cansada. Aí depois colocar um personagem não binário no jogo. Depois, mais pro final, a gente foi informado que ia ter personagem não binário. Então, assim, como é que eu vou botar cansado, cansada, cansada? O que eu faço? Então, você vai ter que reescrever aquilo de um outro jeito, para dizer aquilo de outra forma, que não use. Eu acho que um dos maiores exercícios que eu fiz no jogo foi justamente de quebrar o uso do gênero em alguns lugares, em várias frases em que não era claro. Quando era uma personagem dizendo, tipo, você tem lá a Mintara falando alguma coisa. Aí, tudo bem, eu posso botar no feminino. Uma fala da Mintara, eu posso botar no feminino. Mas tinha muitas vezes que eu tô só o pó da rabiola é uma ótima solução. A gente fazia muito isso, a gente ia achando soluções para não marcar gênero quando a gente não sabia direito quem era que estava falando. É muito complicado isso, é muito difícil, é muito desafiador. E aí, às vezes, a gente marcava lá uns pepinos para o revisor pensar, para o revisor verificar e decidir e tal. Mas essa parte foi bem difícil, assim. E é uma coisa que eu meio que me acostumei a fazer em outras situações também, procurar soluções que não marquem gênero. Isso Legal. aconteceu A gente demais no jogo. teve, aqui no mesmo Mentoria para Mestrar, a gente tem uma diretriz editorial, desde que a gente começou, que é usar. A gente falou disso muito, a gente teve 3 festivais, hoje esse é o nosso terceiro, né, por conta da Mestra Fest. E o primeiro festival foi a nossa parada digital de segurança em RPG, né, que é algo que um dos assuntos que a gente conversou fala sobre essa diretriz editorial, que é, desde o início, a gente tem uma preocupação muito grande com diversidade. Sim, A comunidade de RPG brasileira, ela é muito muito bom. tóxica, né, muito tóxica. É. Ela é uma maioria branca, hétero, cis, né, cheio de privilégio, uma galera que fala inglês, uma galera que tem estudo, mas não tem cultura muitas E vezes, ou muitas não, vezes que durante muito tempo teve acesso a esses livros importados. e isso gera um ambiente nocivo para quem é de grupos minorizados, assim, sabe, ou de grupos que sofrem muito É, preconceito. é, Então, desde sempre, eu e as pessoas que me ajudaram a construir, né, o projeto, a Ju, a Camila, a Scully, o Lu, todo mundo, o Arthur, o Adriel e todas as guias que estão com a gente e tal. Todo mundo que está umas PDMs, né, que são as pessoas da mentoria, que está aqui nos bastidores. Então, desde a primeira edição do programa, a gente escreve, o nosso padrão de textos é no feminino. E é de propósito, uhum. né? É para provocar o incômodo nessas pessoas, né? Para elas verem como Como ler um é? texto no gênero que não é o seu gênero é desconfortável. Uhum. Né? Um dos É motivos, bem um dos muitos legal. motivos é esse. Né? E outro motivo é para, talvez maior do que esse, seja fazer com que o outro lado se sinta incluído. Que aqui vocês vêm primeiro. Né? A gente está fazendo questão de vocês levarem isso em consideração. E foi muito louco, Rê, a quantidade de reclamação que a gente recebeu sobre isso. Eu Assim. posso imaginar. Eu super posso imaginar. Foi Super posso imaginar. brutal a quantidade de reclamação que a gente recebeu. E quanto mais o programa cresce, e nessa edição ele cresceu assim, obscenamente, né? A gente foi a primeira edição a gente teve 150 participantes, na segunda edição a gente teve 290 participantes, nessa edição a gente está com quase 800 participantes. É, bem mais que o dobro. Então a gente cresceu brutalmente, e a quantidade de reclamação, a abobrinha que a gente recebeu pelo WhatsApp, porque eu não estou me sentindo. Você inclui de um lado, mas exclui do outro. A gente sentiu a necessidade de fazer um festival para explicar para as pessoas, e É. aí vem uma coisa travestida de um preconceito travestido de gramática. Ah, sim, as pessoas sempre falam, porque a gramática do português usa o masculino para generalizar. Por que que usa o masculino para generalizar? Por que será, né?
Por que que os sabe, se você é engraçado que a gente não vê uma coisa que a Dragonessa, né, a Belladonna, que fez a trilha de segurança de RPG, falou hoje de manhã e explodiu minha cabeça, assim, ela falou: "Você não vê projeto de lei o povo parar de usar e-sports, o povo parar de usar esse monte de anglicismo que a gente usa no português. Mas você vê projeto de lei para parar de usar gênero neutro, Exatamente. porque é um É, absurdo, é muito né? louco isso. É, Né? é, e é legal saber que já veio como diretriz editorial para vocês, né, do A Baldur's gente poder trabalhou receber isso isso. desde o começo. A gente desde o começo. Era assim, eram coisas básicas, do tipo, tem o welcome. A gente não bota bem-vindo, bem-vinda. Era Boas-vindas. boas-vindas, saudações. Eram soluções que não abrangessem o gênero. Então, É, assim, algumas coisas ficaram meio padronizadas rápido e outras a gente tinha que, às vezes, exercitar a reescrita e refazer a frase para botar de um jeito, assim, frases mais complexas, frases mais longas. A gente fazia um trabalho de reescrita para tirar os gêneros, sempre que às vezes não dá. E aí, assim, como a gente acabou tendo acesso ao material, a tipo um fluxograma do material, que você pode imaginar que era uma coisa gigantesca, porque o sim. tamanho desse jogo é um negócio louco, né? Uhum. A gente conseguia ver se era uma fala que só se aplicava a um personagem, porque se era uma fala só da Mitara ou só do Will, aí a gente consegue botar gênero. É só o Will que vai falar essa frase, então eu posso botar masculino, não tem problema. Agora, é uma frase que pode ser dita por qualquer um do grupo. Você tem um grupo de players, e nesse grupo você tem, pode ser masculino, pode ser feminino, pode ser não binário. Então você não pode marcar gênero, porque pode ser qualquer uma dessas pessoas que vai falar, dependendo de quem o jogador escolher, dependendo de quem estiver no grupo, não sei o quê. Aí a gente tinha que usar a mesma criatividade. E procurar a palavra, então, tipo assim, nunca burro e burra a gente não usa, a gente usa idiota, imbecil, que são palavras que não têm marcação de gênero. Assim, já tinha meu cérebro já estava super treinado, e do pessoal todo, a procurar essas palavras, em certas situações eu já nem pensava mais, eu já nem precisava mais pensar. Já vinha automático, assim, friends, a gente quase não usava friends, a gente usa muito camarada. As pessoas podem até estar falando, é tudo comunista, eu fico usando camarada o jogo inteiro, mas camarada é uma palavra que não tem gênero, a gente pode usar sem medo, né? Porque às vezes tem hello friend. Aí você fica assim, hello friend, para quem que está falando? Não sei. Então vamos usar uma palavra aí que sirva para qualquer gênero de personagem. Que Isso a legal, gente Rei. fez isso o jogo inteiro, foi um exercício. Assim, eu tenho certeza absoluta que deve ter passado falha nesse ponto também, porque é um jogo muito grande. Era para o volume de texto, era pouca gente. E passa, cara, passa. Porque é Legal. trabalho humano não tem jeito, não vai estar perfeito, mas a gente fez um esforço danado. Então, assim, quem jogar vai ver, vai perceber que tem muita coisa que não está marcando gênero por causa disso. E isso que você falou é muito mágico mesmo. Quando o esforço que eu fiz, né, ao longo dessas 3 edições para escrever, depois do mês de mentoria do primeiro mês, e que eu comecei a fazer isso, eu comecei a aplicar isso não só aqui, né, eu aplico para um monte de coisa. Exatamente, eu também aplico para um monte de coisa. Tipo, entrou no meu estilo pessoal, assim, eu tento É, escrever no gênero mais neutro possível, a gente num incorpora, né? Eu fiz isso também. e você enriquece o teu vocabulário, cara, você muda o seu jeito de escrever, e você percebe que não é tão difícil. Não Não é. é tão difícil. E é E assim, divertido procurar se solução você para fazer resolver. isso, não quer dizer você ter que ficar falando elo o tempo inteiro, delo, bonite, não quer dizer isso. Você tem esse recurso e às vezes ele é necessário, mas é muito mais de você reestruturar o seu pensamento É isso. e reescrever de outro jeito, que é o próprio caso do welcome. Você não precisa dizer bem-vindo, você pode dizer de outro jeito. O camarada eu já anotei aqui, eu já sei para quem pedir dica quando eu precisar de alguma palavra, eu vou falar: "Ô Rê, eu tô precisando de um gênero É, neutro para tal coisa, vou perturbar a nossa, a consultoria". gente super, a gente fez, assim, foi um exercício mental super bom.
super bom. E É com esse isso. adendo de que quando eu estou traduzindo um livro, eu uso isso menos, porque eu sei que se o personagem é masculino, feminino, ou às vezes tem personagem em livro que é não binário, mas ele está lá sinalizado desde o começo que ele é não binário, então você já faz o exercício de como é que você já conversa com a editora, eu posso usar. Eu acabei de traduzir um que eu entreguei, que inclusive tinha RPG. É um livro adolescente, mas não vou nem recomendar aqui porque é um romancezinho adolescente. Mas o menino principal ele joga RPG e aí ele convida a menina mais popular da escola para sair com ele. E ela gosta de RPG, ela vai jogar com ele como uma Tiflin e uma guerreira Tiflin. E aí tem vários pedaços em que é o jogo, é o jogo acontecendo, assim, é super Que legal. divertido. Mas aí eu Pode já sei que recomendar, porque tem um monte de pai e mãe aqui no chat que vai querer comprar o livro pra molecada. esse livro, ele é continuação de um outro. O primeiro, porque são dois irmãos gêmeos, o primeiro livro é da menina e o segundo é do menino, que é um cara bem nerd, tem um monte de referência nerd no livro. Ele cita Star Wars, Star Trek, cita Tartaruga Ninja, é muito Que legal. legal. E tem essas partes do jogo. Mas aí, nesse caso, a maioria dos personagens já está marcado que é masculino e feminino, e tem um personagem que é gênero neutro. E aí eu já cheguei, já mandei mensagem para a editora e falei: olha, seu personagem com gênero neutro, eu posso usar ele? Porque não vai dar para fugir do pronome, é um personagem que aparece bastante. Quer dizer, você já tem essa troca e essa conversa desde o começo. No caso do Baldur's Gate, o que aconteceu foi que depois a gente já estava trabalhando um tempo, veio a coisa do gênero. Aí a gente, né, o revisor precisou voltar em algumas coisas antigas para mexer. Coitado, ele trabalhou a beça. O revisor foi um cara que falou, muita minha admiração por ele é enorme. E a gente incorporou isso, mas foi depois. E mesmo assim tinha algumas coisas que tipo, não sei muito bem como é que eu vou fazer, mas a Larian quer botar personagem de gênero neutro, que daí se o jogador quiser escolher um personagem de gênero neutro para ele jogar, ele pode. Aí, assim, foi uma coisa que muita coisa no jogo foi acontecendo depois que a gente já tinha começado. Aí é um pouco mais difícil. O livro não, eu já recebo ele pronto. O jogo não estava pronto. A gente começou a traduzir, só tinha um pedaço do primeiro ato pronto. Isso também é muito difícil. O Aqua já tá pedindo, ó. Fala, por favor, o nome do livro. Eu vou comprar pra minha filha, ela vai amar. Então, o livro, eu não sei que nome ele vai sair em português. O primeiro livro, eu vou escrever aqui o nome do primeiro. Chama Instant Karma, que o nome saiu assim porque é o nome de uma música. É o nome de uma música do John Lennon. A música do John Lennon. Porque a história dos adolescentes lá é um pai e uma mãe que são super fãs dos Beatles. Então, a menina, a mais velha, chama Prudence, por causa da música Dear Prudence, e aí o menino, que é o do segundo livro, se chama Jude, por causa de Rei Jude, e tem mais três irmãos, todos com nome de música dos Beatles. Esse livro, o Instant Karma, ele não tem RPG. Ele é a história da menina, é um romancezinho. Mas o segundo, que é o que vai sair, que em inglês chama With a Little Luck, que também é uma música do Paul McCartney. Como ele é nome de música, é capaz de ele sair com o nome em inglês mesmo, também. Nossa, as artes são lindas, hein? As capas. É uma graça. O segundo livro, o Jude, que é o personagem do With a Little Luck, ele desenha. Ele, inclusive, manda desenho para uma revista, para um zine de RPG, e aí ele escreve uma história em quadrinhos, tem uns pedaços da historinha dele, é muito maneiro, assim, é muito divertidinho. Os dois livros são fofos, para adolescente e tal, eu acho fofíssimos. E, assim, quem tiver filha ou filho que for ler, vocês vão se divertir vendo os pedaços de RPG e os pedaços nerds desse livro. É muito legal. Legal. É muito divertidinho. E eu me diverti também fazendo, consultei meus amigos para me ajudarem nas partes que eu tive dificuldade. Consultei coisa do Baldur's Gate por causa de monstro e tal, vocabulário. Tem alguns pedaços em que tem a campanha de jogo dele. Ele tem capítulos que tem a campanha deles. Legal. Bem legal. Rê, maravilhoso, Eu super amei, Cosmo. divertido esse nosso papo aqui. Brigadaço por você ter topado vir bater esse papo com a gente. Foi um Seja sempre prazer. muito bem-vinda ao Mesmo Mentoria para Mestrar. A gente começa no dia 24 de janeiro, vai até o dia 24 de fevereiro.
Então, se quiser vir um dia para fazer uma trilha com a gente, aprender a mestrar, ter outra experiência de RPG que não foi essa catástrofe que foi essa É, sua primeira sessão aí, é, venha, porque né, certamente você vai ter uma experiência muito diferente aqui com a eu gente. A não comunidade tenho é dúvida. super acolhedora, a galera super adora jogar. E apresentar RPG para a galera. A gente está tendo eventos nesse final de semana, tem bastante mesas. Se quiser ficar aí no Discord e puxar uma mesa, fica à vontade. Quero deixar um espaço aqui, Obrigada, primeiro te agradecer em nome de toda a comunidade por você ter vindo, gravado obrigada. esse papo aqui com a gente, trocado esse XP com a gente aqui, como diz o Kiral. Aham. E, e deixar o espaço para você fazer teu merchan, cara. Conta um pouco dos teus trabalhos, de onde é que a galera te acha. Quem quiser perguntar mais, saber mais sobre carreira de tradução, dicas. Eu super falo disso. Eu sou muito palastrona nas redes sociais. Eu estou principalmente no Twitter e no Instagram. De tempos em tempos eu estou falando lá sobre trabalho, sobre livro, sobre tradução. As pessoas perguntam muito. No Instagram eu tenho alguns destaques falando sobre tradução, sobre algumas experiências. Assim, quem se interessar pelo assunto, pode me procurar, Regiane Vinassi, pode me procurar nas redes que vocês me acham. Se tiver dúvida, quiser saber sobre tradução, sobre algum livro, sobre alguma coisa, eu estou à disposição. Tem muita gente na minha rede também falando desses assuntos, de jogo e de livro, e de tradução, e de revisão, outros trabalhos relacionados à tradução, quer dizer, as outras coisas que as pessoas envolvidas no livro e nos jogos fazem. Então, assim, se aparecer alguém ouvindo aqui a gente depois e se interessa pelo mercado, quer saber mais coisas, pode dar um alô lá, pode falar, eu te ouvi falando e tal. E a gente troca uma ideia, eu estou super disponível. Assim, às vezes eu estou meio enrolada por causa do trabalho, mas sempre que eu posso, eu estou disponível e respondo. Ó, eu vou recomendar aqui no chat, tem no perfil do Twitter da Inclusive, Rê. você botou aqui, eu tenho esse tópico aí que tem um monte de coisa minha, tem podcast que eu gravei, tem live que eu fiz, da pandemia eu fiz um montão de live, né? Tem Coloca o coisa que eu nosso lá também quando escrevi. sair no Spotify, hein? Eu vou te mandar, você coloca o nosso aí Com também, hein? certeza, vou colocar, com certeza absoluta, vai entrar também. E E então, o. assim, que às vezes as pessoas querem ouvir falar e tal, querem ter acesso, então tem um monte de coisa listada aí nesse fio do Twitter, para quem tiver curiosidade também. Às vezes as pessoas ficam perguntando a mesma coisa, tipo, como é que você começou? Sabe? Aí, assim, em vez de ficar repetindo a mesma coisa 1000 vezes, fala, lê aqui, ou então ouve aqui, que aqui eu falo. Depois você me pergunta se tiver mais alguma coisa para perguntar. Eu ganhei liberdade para fazer um monte de pergunta diferente depois que eu vi esse fio seu. Eu falei, tudo que tinha para perguntar sobre ela, ela já respondeu, já dá para falar com ela de É, RPG, dá para falar com ela de tradução, dá para porque falar de um o que monte de coisa. interessava mais para a gente falar mesmo é isso, é falar do jogo e de RPG, do Que Baldur's Gate e de legal. RPG. Brigadão pela tua presença, obrigado a galera que Obrigada, acompanhou a Poli. gente aqui, em nome da comunidade também, agradeço o pessoal que fica ao vivo com a gente aqui, trocando pelo chat, eles ficam enriquecendo a nossa conversa aqui, então vou agradecer os que não puderam ficar até o final, né, o Rodrigo Espina também está aqui, o Edu Vanchek, o Henrique, o Codadono, o Marcos Tuaf, o Senhor Aqua tem mesa comigo daqui a pouco, hein, às 9 agora, vamos jogar Mitos de Atlântida lá no youtube.com/café com dungeon, 7º episódio da campanha. Quem tiver aí de bobeira e quiser assistir o jogo, bora pra lá que vocês não vão se arrepender. Vale Falando um pouco, dizer que foi o Rodrigo Espina que me trouxe para cá, eu estou aqui por causa dele. foi o Espina que te trouxe, cara. Obrigado, Espina, que tu conseguiu deixar aí o contato da Rê com a Meu gente. cunhado, gente. Foi, falou, cara, tem uma pessoa super legal para indicar, que vai ser legal fazer. Isso acho que isso é uma das coisas mais ricas do programa, cara. É essa coisa da comunidade, é o poder de comunidade que a gente tem Isso aqui, é assim. maravilhoso, eu acho isso maravilhoso. Eu sinto um pouco de falta disso na tradução de livro, é o contato. Então, eu tento suprir isso com as redes sociais. Por isso que eu falei, eu estou sempre lá, principalmente Twitter e Instagram, para trocar ideia, falar com pessoas, porque o trabalho do tradutor ele é muito solitário. Então, essa é uma forma de suprir isso aí da comunidade. E ter esse suporte da comunidade, eu acho que a gente conseguir contar com a ajuda da comunidade é um exercício de anarquia, né? O mesmo Editora para Mestrar é um exercício de anarquia, a gente não tem. É tudo autogerido aqui, né? Não tem É, hierarquia aqui no meio, cada um faz o que quer fazer, assume o papel que quer assumir.
né? Não tem chefe de ninguém, ninguém cobra ninguém. A gente e flui, né? A gente tá vendo florescer assim, tá sendo muito legal. E agradecer o nosso queridíssimo Spina aí por ter trazido você e você por estar com a gente por aqui. Obrigadão. É um prazer. Eu que agradeço vocês me receberem. Eu sou meio que estranha ao mundo do RPG, porque não é uma coisa que faça Ninguém é parte da estranho minha aqui, vida. cara. Estamos apenas entre amigos que ainda não conhecemos, mas ninguém é estranho aqui ainda. Foi um grande prazer poder conversar e futuramente conta comigo. Pode chamar de novo futuramente se precisar. Eu espero que numa próxima ocasião eu tenha mais bagagem de jogo. Assim, o que eu traduzi mais de jogo eu não posso contar, porque a gente tem confidencialidade. Eu só posso falar do Baldur's Gate porque o meu nome saiu no crédito. Legal. Se a Larian não tivesse acreditado os tradutores, eu não poderia dizer que fui eu. Isso é uma coisa que eu acho péssima na comunidade de tradução de games, de localização de games. Tem uma galera lutando contra isso, lutando por. E assim, quem daqui, quem estiver ouvindo a gente que for gamer, que gostar de jogar, eu acho assim, super importante lutar pelo reconhecimento de quem está trabalhando aí. E aí, um outro dia a gente fala disso, porque teria muita coisa para falar também, eu sei que a gente já está sem tempo. Mas eu acho super importante, não só pela questão de eu poder falar que fui eu, mas por questão de qualidade. Por uma série de questões aí, eu acho importante a gente ter crédito do tradutor e do revisor nos jogos. E fundamental, acho que vale até a gente talvez só citar esse ponto, porque acho que conecta com outro papo que a gente teve aqui. A gente trouxe a Medir, né? A gente trouxe o Diogo Nogueira para teve uma roda de samba com o Diogo Nogueira, que a gente brincou que é a roda de samba RPGístico. Tem um autor nacional muito famoso, que é o Diogo Nogueira, premiado lá fora de RPG. E a gente teve o Festival Feérico, né, com a Medir, que é ilustrador, ele tradutor, fez sucesso lá fora para depois fazer estourar aqui dentro. E eles falaram muito sobre como a forma como a inteligência artificial generativa, né, tem atrapalhado o mercado dos criadores. Né, e foi uma outra escolha que a gente fez aqui no programa foi essa, foi de não usar nada de inteligência artificial generativa. E acho que conversa um pouco com o que você está dizendo, né? Que quando a gente que consome sabe o nome dos tradutores, que gosta, né? Também tem isso. Você conhecer o nome das pessoas que estão ali, porque a gente cria às vezes um vínculo com o dublador, né? Que Sim, com o tradutor a gente não cria, e é a mesmíssima coisa. existe uma questão de qualidade, você poder. Assim, eu acho assim, quando você bota o profissional no anonimato, você está. Assim, a pessoa que. A editora ou o estúdio que fez aquele jogo, ele está meio que permitindo que quem consome não cobre qualidade. Porque É, não foi uma pessoa que fez aquilo. E aí, assim, não é você culpar. Não é você culpar aquela pessoa que o nome está lá se for ruim, mas é você cobrar quem está fazendo aquela tradução, porque a gente sabe que não é a Lari que faz a tradução, ela contrata alguém para fazer. Mas, assim, se a tradução do Baldur's Gate tivesse uma porcaria, era você cobrar da Lari, não, vocês têm que contratar uma agência melhor para fazer isso. Vocês têm que procurar profissionais melhores, tem que ter. Porque a gente sabe que, como em qualquer mercado, e isso bate com o que com o que vocês estavam falando no finalzinho da conversa anterior, no mercado você tem profissional de todos os níveis, de todas as estirpes, e você tem quem paga mais e quem paga menos. Aí o profissional que é bom, ele não vai ficar trabalhando para uma pessoa que paga pouco. Ele pode é. começar trabalhando para alguém que paga pouco, mas quando ele se firma e ele ganha qualidade no trabalho dele, ele vai largar essa editora, essa empresa, essa agência, para procurar coisa melhor, porque todo mundo precisa, né, receber de forma justa. Então, você cria um grupo aí que paga mal, e aí você cria um grupo que produz trabalho de má qualidade. Isso tudo eu acho que quem consome é que tem que cobrar. Tô contigo. Acho muito que quem consome tem que cobrar. E se você não permite, né, a pessoa ter essa condição aí de colocar o nome dela ali, de saber quem foi que fez, você também não permite ter fã, você não permite o pintor assinar a obra, você não permite. É ridículo, né? Tem que Você deixar. sabe uma coisa que aconteceu uma vez? O cara que é o meu chefe na agência que eu trabalho,
Uma vez a gente estava conversando sobre isso e ele falou para mim assim: eu já recebi currículo de gente que escreveu no currículo assim, eu traduzi, eu localizei o jogo tal. Era um jogo que não tinha crédito de tradutor. Como é que você vai saber que a pessoa está falando a verdade no currículo dela? Ele falou: Exatamente. por acaso eu sabia, porque quem tinha feito a localização daquele jogo que ele citou no currículo dele tinha sido a minha equipe. Então eu sabia que era mentira o currículo do cara. Mas ainda tem isso, que eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Você ainda gera a possibilidade de pessoas se gabarem de estarem fazendo uma coisa que elas não fizeram, porque não tem crédito. Como é que você vai garantir que eu não traduzi o World of Warcraft se não tem lá o nome de ninguém? Eu Você falo, olha, ainda gente, eu que abre fiz isso. precedente para fraude, né? Exatamente. Quer dizer, tem um monte de problema. E, assim, esses são só alguns deles. Eu acho que é tudo coisa que você precisa ter a autoria de quem trabalhou nisso. E aí, novamente, não é para você condenar a pessoa que fez um trabalho ruim, mas para você cobrar de quem contratou essa pessoa que melhora a qualidade dos profissionais. Exatamente. Exatamente. É isso, senhoras e senhores. Muito obrigado pela companhia de Obrigada, Bob. vocês. Valeu, pessoal. Fantástico festival. Vamos lá, Mitos de Atlântida, 9 horas, Café com Dungeon. Obrigado, Rê. Bom finalzinho de Valeu. noite para você aí. Tchau, tchau, gente.